Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamos. Eu sou o Daniel. E eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como... Caralho, do nada. Como Luffy. Fala quem é, mais conhecido como o quê? Como Luffy. Como Luffy. Achei que eu ia falar, né, mano? Né? E hoje a gente vai bater um papo super especial com a Gabi Farias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o EP dela lançado em 2019, Vazante, além dos novos projetos dela, né? Isso, a gente vai falar também sobre um pouco do background musical dela, sobre o novo projeto que ela também participou recentemente, que é o Banzeiro Novo, artistas que ela já colaborou e que influenciam ela, então o papo vai ser bem bacana. E uma pergunta aí, teve Vazante, será que vai ter o Enchente? Fica aí com a gente que você vai descobrir. E além disso, a gente também tem uns spoilers do novo EP/álbum, o que? Não sei qual será, não sei. Muitos spoilers, Olha muitos aí. spoilers. Então, bora lá. Bora lá. E aí galera, estamos aqui para falar hoje com Gabi Farias. E aí Gabi? Oi gente, boa noite. Boa noite. Gabi, ela é uma artista manauara, tem lançamentos aí de várias músicas e, na verdade, Gabi, é até melhor tu se apresentar pra galera te conhecer um pouco melhor. Tá bom, vou me apresentar aqui. Tentar ser rápido, né? Que de vez em quando eu falo e não consigo parar mais. Nada, assim, é ótimo. Ah, mas é bom. Então, eu sou artista amazonense, manauara, cantora, compositora, instrumentista, também sou professora de música, pesquisadora também. A gente vai fazendo várias coisas, né? Na hora que a gente entra nessa vida assim artística, tu vai descobrindo que pode fazer várias coisas e assim é uma descoberta constante. Mas é isso, meu primeiro trabalho é com a música. Aliás, todo meu trabalho é com a música. Lancei um EP, meu primeiro EP solo em 2019, mas eu já trabalho acho que desde 2016, 2017 profissionalmente, cantava com grupos e tudo mais, mas foi em 2019 que eu comecei mesmo com um trabalho solo. Pois é, Gabi, tu falou do teu primeiro EP, né, o Vazante, e antes de começar aqui eu fui refrescar minha memória, né, porque eu já escutei o teu trabalho, e eu tava no trânsito e eu resolvi escutar de novo, né, e eu me impressionei, me impactou muito o quão relaxante é o teu estilo. Eu gostei muito e eu me acalmou um pouquinho, né, do estresse do trânsito. Tu pode falar um pouquinho desse conceito desse teu primeiro EP pra gente? É engraçado que eu já recebi muitas mensagens de pessoas que geralmente ouviram esse EP enquanto estavam dirigindo e usaram para se acalmar assim também. Eu fico feliz, né? Que pelo menos naquele momento que a pessoa está estressada dá para dar uma aliviada nesse sentido. Mas, Vazante nasceu como um EP de apresentação, né? Um EP de, assim, para falar para o público, oi, eu tô aqui, eu tô fazendo música também. E ele já nasce dentro de um conceito que eu acho que não é tão comum aqui pro que a gente está vivendo. Na verdade, não era tão comum em 2019, mas graças a Deus, assim, a nossa cena tem se expandido muito e tem cada vez mais crescido nesse sentido de novas propostas, novos conceitos, muitos estilos variados, muitas pessoas com vozes, com personalidades diferentes, e isso é incrível. Quando eu lancei em 2019, eu estava meio que apresentando uma vertente que é pouco vista, eu acho que principalmente aqui em Manaus, no Amazonas como um todo, que é da gente misturar esse conceito da lírica, né, da escrita, trazer a vivência ou aquilo que a gente conhece como nosso, que a gente pode chamar de regional também, mas tirar do arranjo instrumental a ideia do regional tradicional, né? Que era aquela coisa da música de beiradão, da música que é mais feita, né, em baile e tudo mais, que a gente conhece das bandas mais tradicionais daqui, que há 10 anos atrás já estavam tocando esse tipo de música, né, regional. E aí eu cresci meio que nesse ambiente, então essa é um tipo de música muito familiar para mim, eu ainda adoro, amo, enfim, ouvir. Mas quando eu lancei, eu queria apresentar uma perspectiva nova, sabe? Sobre o que eu escrevia, sobre o que eu ouvia também. Então, como tu disse que ouviu, lá tem bastante coisa experimental, sabe? Tem
tem muito tempo, tem uma música que é eletrônica e vai para outra que é um pouquinho mais experimental, que mistura mais violão, aí depois tem uma que é mais lo-fi, e aí tem uma que mistura um pouco de samba. Então é uma coisa sim. que mistura muito a MPB, mistura muito pop, brinca com eletrônico. E eu tava nessa onda, assim, sabe? Eu queria muito me experimentar e experimentar o que eu podia fazer com as músicas que eu tinha até ali. Então, eu acho que foi um passo corajoso, assim, porque eu meio que não quis entrar no hype, assim, sabe? De, tipo, vou fazer uma coisa que estão consumindo agora. Porque, como eu falei antes, eu queria me apresentar e eu não queria me apresentar, assim, de um jeito comum, né? Não queria chegar fazendo igual todo mundo. Nunca gostei dessa abordagem, assim, vou fazer o que já estão fazendo porque é mais garantido, né? A gente tem que apresentar do jeito que a gente é, né? Do jeito que a gente se sente mais confortável, enfim. Não de Exato. uma coisa que você não é, né? Isso é muito legal. Exatamente. E aí, toda a produção foi feita por 2 pessoas, no caso eu e o Vitor Judá, que é o meu produtor. A gente fez, eu acho que em 2 meses, mais ou menos, o EP. E, então, toda a produção, ela é virtual, né? No caso, tipo, eu não usei estúdios, eu não usei gravações, tipo, instrumentais grandes, tudo mais orgânicos. Tudo foi feito, assim, na base do programa e da gente lá tendo ideia, gravando a gente mesmo as coisas. E foi muito independente nesse sentido, sabe? E Sim, Vazante ainda é um nome que fica assim, reverberando. Tem 2 anos, já vai fazer 2 anos que eu lancei o EP, mas foi muito importante para mim, porque dentro desse conceito assim, técnico, instrumental, musical, eu também queria trazer esse lado de tipo de novo, dessa questão regional, né, de dizer, eu estou apresentando uma novidade, entre aspas, mas eu continuo querendo mostrar de onde eu sou, de onde eu vim, o que eu quero. É muito isso, assim, eu acho que eu sou muito da bandeira desse equilíbrio, sabe, de eu estar mostrando novidades e, ao mesmo tempo, estar ressignificando o que a gente já conhece. Com certeza. Até porque pro artista em si, né, a cara dele é inovação, né, digamos assim. Tipo, tu não tem como ter a tua própria cara copiando o mesmo de todo mundo e tudo mais. E nesse teu EP, inclusive, a gente sente bastante de questões de experiências que parecem pessoais, mas também de uma forma bastante ampla, assim, né, que eu sinto que dá pra todo mundo interpretar da forma Se que relacionar a também. pessoa se sente confortável em interpretar, né? Tipo, cada um tem uma experiência diferente e aí, ouvindo ali, tu consegue interpretar de forma diferente também. Pelo menos é o que eu sinto, né? Sim, sim. Total, assim. Eu gosto desse tipo de escrita que é mais subjetiva, né? Tipo, eu tô escrevendo, mas fica muito aberto pra qualquer pessoa interpretar do jeito que quiser. Eu até tava escutando hoje e eu tava pensando, pô, eu pensei, tipo, eu interpretei desse jeito, mas eu fiquei, será que é isso? Ou é eu colocando a minha bagagem na Vamos tirar música? essas dúvidas. Olha aí, melhor oportunidade. Inclusive, tem um que eu interpretei porque eu fiquei sabendo que você teve alguma vivência no interior, não foi isso? Eu nasci aqui em Manaus, mas eu cresci em Taquatiara. Minha vida toda, assim, de infância, adolescência, cresci em Tu Taquatiara. tava falando do meu lugar, né, Ramos? Esse aí eu vi e por saber, assim, dessa sua história, deu pra entender, eu acho que da interpretação mais perto, assim, do que você quis passar, talvez. Foi Quando dessa fala vivência sobre no vivência, né? interior mesmo. E eu entendi também que tem um pouco de questão de mudança. Eu acho que quando fala do barco, saindo de lá e tudo mais, eu Sim. sinto que é essa mudança pra cá, talvez, não sei. De uma maneira geral, eu escrevi Meu Lugar, eu não lembro se eu tava no 2º ano da faculdade, alguma coisa assim, mas assim, uma mudança muito brusca, né? Tipo, tu viver no interior muito tempo e já precisar vir para uma cidade grande, enfim, enfrentar uma novidade muito grande sozinha, então eu tava muito dentro desse contexto, né, quando eu escrevi. E aí eu fui me inspirando nesse cenário, assim, eu quero apreciar o que eu estou vivendo, mas eu não quero deixar de valorizar o que eu já vivi. E aí eu não sabia como que eu ia passar isso numa música, porque é muito difícil tu escrever uma música querendo homenagear algo ou alguém e não ser clichê, né? E aí eu fui escrevendo, fiz algumas outras coisas na tentativa de escrever uma música assim, nasceram, mas eu nunca gostei, assim. E aí, quando eu escrevi Meu Lugar, eu falei, essa música aqui, ela é para ser uma carta mesmo de
agradecimento, de amor ao lugar de onde eu vim, onde eu cresci. É um agradecimento às pessoas que me inspiraram também a estar aqui, mas também é uma projeção sobre o que eu quero fazer, sabe? Não só de vir para Manaus, mas de partir daqui para outros lugares também, sabe? A minha música partir daqui para outros lugares, os meus projetos partirem daqui para outros lugares. Porque meu lugar era para Itacoatiara, mas a partir do momento que eu fiz casa em Manaus, meu lugar também serve para cá, sabe? Sim. Também serve para essa nova casa que eu Aham. construí aqui. Então, eu até comentei isso um dia desses na rede social, alguém me perguntou se eu enxergava as minhas composições do mesmo jeito, se elas tinham o mesmo significado sempre, e eu disse que não, porque é impossível elas não amadurecerem junto comigo, né? Junto com as minhas vivências. Então, elas estão sempre mudando. Não, Com isso é muito certeza. legal porque, por exemplo, uma pessoa que não é daqui, não é que ela não vai poder se relacionar com essa música. Ela tem um lugar dela e ela tem trechos da música em que você tá falando de afeto, né? De sentimento por um lugar e com certeza, sei lá, aquela pessoa sei lá, do Nordeste, ela tem ali a cidade que ela foi criada e ela vai poder se relacionar quando você fala de criar amor, de afeto mesmo, né? Então eu acho isso muito, muito maneiro. Tem uma música que eu acho que eu posso ter errado completamente na interpretação. Vai lá. Não existe, já não existe o conceito de interpretar alguma coisa errada. Eu acho que a gente já É assim começa que eu por aí. gosto. É assim que eu gosto. Porque depois que a música sai do artista, assim, do cantor, do músico, ela não é mais dele só. Ela já é de vocês também, então não tá errada a tua interpretação. Nem sei qual Mas é, sempre mas fica não tá errada. a gente sempre fica pensando, pô, mas será que foi assim que ele pensou? Aham. É verdade, tem isso. Mas como é que Mas foi? eu tô falando de Revinda. Ai, amo. Assim, o que eu entendi é que é tipo. Eu vou falar assim de uma forma bem simples, mas a música é toda complexa, né? Eu vou falar de uma forma bem simples, mas eu entendi que é tipo um tapa na cara de quem tá achando que a vida é tranquila, mas é um tapa na cara que vem com uma mensagem de conforto, sabe? Que é tipo, a vida é complicada, mas relaxa aí que vai dar bom em algum momento, entendeu? Aham. Eu Cara, passei certo. não, eu acho que dá pra entender desse jeito também. Pra te ser sincera, Revinda é uma música que não ia ver a luz do dia. Ela Caramba. não era nem tratada nesse EP. Porque, pra começar, eu não ia lançar um EP. Foi lá de trás. Eu ia lançar um single, era Meu Lugar, que ia sair até. E aí, depois, a gente começou a mexer nas músicas. E é aquela coisa, né? Depois que tu começa a trabalhar, tu não consegue mais querer parar, assim. Ainda mais criando e tudo mais. E aí, pronto. Reunimos as 4 músicas. As 3, na verdade. E aí eu falei, não, tá faltando alguma coisa aqui. Aí eu fui lá, desengavetei, Revinda. E a gente fez esse arranjo dela. E quando eu escrevi, eu não lembro direito o porquê exatamente que eu tava escrevendo isso, mas esse tapa na cara era pra mim mesma. Olha. Era um negócio assim, tipo, porque, né, nessa vida que a gente leva, assim, é muito alto e baixo, né? Uma hora tu tá, tipo, muito feliz com alguma coisa e outra hora tu tá, assim, tipo, desesperado pensando se tu fez a coisa certa. E Exatamente. aí eu tava cantando assim pra mim mesmo, pelo amor de Deus, calma, o mundo vai girar e alguma coisa vai acontecer de diferente. Mas é nesse sentido mesmo, assim, às vezes a gente tá muito ansioso ou fritando com algo que não é tão grande quanto a gente acha, né? Sabe aquela coisa de fazer tempestade em copo d'água? Sim. Depois que passa. Mas aí eu acho interessante que esse negócio de, por exemplo, músicas que iam ser deixadas de lado e quando lança elas são muito boas, porque a gente falou com o Vitor Xamã também, e acho que a melhor música dele recente é Desastre, e pra mim, essa é a melhor música dele recentemente, e ele disse que não ia rolar, não ia acontecer, e eu fico tipo, pô, caraca, essas músicas são incríveis e tipo, acho que também vai muito da percepção do artista, né, eu acho que descobra tanto, assim... E aí acho que talvez a Nossa, é o música que não mais tem. seja tão... Se tu ouvir tu pegar meu gravador, assim, que tu vê de gravação de música que eu acho que não é boa, aí eu mostro pra algumas pessoas, isso aqui que tá bonito, e eu fico, tá mentindo pra mim, né? Porque é muito isso, a gente se cobra muito mesmo, assim, é muito doido isso. Eu também sinto isso, que às vezes eu dou uma de escrever e assim, eu sempre termino achando assim,
Não sei se eu É que curti. quando a gente tá criando alguma coisa, a gente conhece a cozinha, a gente fica tipo, não sei se ficou tão bom não. É aquela coisa de duvidar de si mesmo também, né? Eu trabalho com jornalismo, então, assim, a gente tira muita coisa, assim, de textos que não são tão factuais, assim, só o fato mesmo. A gente tem que Uhum. tirar da nossa cabeça, assim, uma coisa mais rebuscada e tal, às vezes uma crônica. E aí eu bato o olho, assim, no texto e fico, cara, não é possível, isso tá horrível, cara, como assim? E é aquela coisa de, né, de confiança e de autoduvidar e de você sabe o processo de criação, você sabe que você passou 8 horas ali trabalhando naquela coisa e É. ficou travando, mas no resultado final fica bom. Eu tenho um exemplo disso, pessoal, né? Porque eu e o Ramos, nós somos designers, né? Então a gente Uhum. tá nesse mundo de design, arte, e a gente também desenha. Eu, particularmente, tenho um Instagram só pra desenho. E eu não posto quase nenhum desenho ultimamente, porque os desenhos que eu faço eu não tô com vibe, sabe? Eu olho e falo, nah, não tá bom, Sim. não vou postar. Aí eu vou mostrar pra minha família os desenhos, tipo, eles vão vendo no meu iPad aqui que eu tenho meus desenhos. Aí eles falam, por que tu não postou isso aqui? Aí eu falei, não, porque tá ridículo, né? Por favor. Caramba, é incrível, a gente. É a primeira coisa a se botar pra baixo. Primeira pessoa a se Sim. botar pra baixo é a gente mesmo. É. É, E outra coisa que a gente também pode falar é que o Ramos ele puxou aí o Xamã e tu fez uma música com ele, né? Tu tá na Fiz duas. música Contraste, em duas. Contraste, Foi, a qual é a gente outra? lançou ano passado Todos os Desejos. Ah, É, verdade. verdade. mas Todos os Desejos eu só participei mesmo, assim, não compus nada. Mas foi incrível. E esse ano eu compus, escrevi um pedacinho de contraste. Sensacional o não, E tu contraste. legal. pode falar pra gente, então, como é que foi essa produção? Dá uma palhinha? Cara, foi bem interessante, assim. Antes da pandemia, quando o Vitor morava aqui, né, a gente se encontrava sempre nos rolês, assim, do cenário cultural e tal. Aham. Mas a gente nunca tinha parado para conversar mesmo, assim, era sempre muito rápido. E aí, quando a pandemia começou e tudo mais, ele me mandou uma DM no Instagram. Aí eu, como assim? No ano passado, né, no caso. Aí ele só me mandou uma DM falando que tinha uma música que ele achava que ia ficar muito massa na minha voz. Aí ele pegou e me mandou a demo da música pra eu dar uma olhada, assim, uma ouvida, ver se eu gostava. Isso, Todos os Desejos, né, que foi a música do EP do Cobra Coral. Uhum. E aí eu peguei e cantei por cima, assim, do áudio que ele me mandou e mandei pra ele. Aí ele pirou e pronto, foi isso. Só que precisava, assim, eu tive fazendo umas vozezinhas lá, só fazendo back, em coro, assim, por trás, que eu gosto muito de fazer. E, enfim, gravei entre aspas, né, porque como ano passado tava mais difícil de fazer, eu gravei em casa, sozinha. Peguei o iPhone e fui para dentro do guarda-roupa gravar as vozes que estão hoje lá na música. Caraca, que Caramba. legal. Se vocês forem ouvir essas vozes, eu gravei tudo assim em casa, coloquei o fone com a base e gravei, porque como eu não tinha ainda meus equipamentos aqui, para vocês verem como de um ano para o outro muda muito rápido. Agora eu já estou estudando assim produção também, então eu já tenho microfone, eu já tenho minha placa de áudio, assim, então para gravar de novo em casa seria mais fácil. Mas ano passado não, ano passado eu gravei com celular mesmo e ficou muito massa, assim, não ficou, nem parece que é celular, assim. Realmente, eu nunca percebi. Ficou bem legal, ficou bem legal. E aí, esse ano, a gente tava no Twitter, aí do nada ele lançou, me marcou lá assim, tem uma música aqui que vai ficar muito boa na voz da Gabi. Aí lá fui eu colocar um olhinho assim, porque, né? Uhum. Aí depois ele me mandou de novo, me mandou a base e tudo mais, me mandou com a letra. Aí pirei na música, né? Porque, pô, olha a letra dessa música. Cara, é assim, nossa. sensacional, sim. E eu já sabia que ia ter um EP novo, mas eu não sabia que ia ter participação. Eu não sabia que, tipo, além de mim ia ter outra pessoa, né, cantando nessa música. Então, o que eu fiz? Eu falei, mano, eu posso... Porque ele mandou a parte dele e um instrumental grandão, assim, só que eu não sabia, né, que ainda era pra outra pessoa. E aí eu falei, eu posso tentar escrever um negócio aqui, alguma coisa? Não sei. Se não ficar bom, também a gente não usa. Porque é assim, né? E aí eu coloquei as vozes normais, assim, de efeito, e escrevi um pedaço e mandei pra ele. Aí ele gostou, e depois ele me falou que ia ter a participação do Freud. Eu fiquei, meu Deus do céu. Nada E, mais que e foi bem Freud. massa, assim, nada mais, né, ninguém menos. E aí foi muito massa.
Foi uma experiência muito interessante, assim, porque a gente nunca se encontrou para trabalhar juntos pessoalmente, mas a gente consegue trabalhar muito bem já, assim, mesmo à distância, sabe? E é muito difícil se encontrar parcerias que tu se conecte, assim, com facilidade, sabe? Para compor, para gravar, qualquer coisa do tipo. Nesse meio musical, eu acho que para te ter uma conexão é sempre um negócio, assim, que é um achado, sabe? E a gente tem essa parceria, assim, que eu sou muito grata, assim, porque, como eu falei, a gente nunca sentou para conversar, nunca deu, né? Depois que a pandemia começou e a gente já veio aqui em Manaus, não tem como a gente ir visitar as pessoas. Mas, assim, admiro demais, demais, demais. E sou muito feliz por essa parceria. Por ele me permitir participar de um negócio desse tamanho, dessa proporção, porque o trabalho dele é gigantesco, né? E é isso, fico muito feliz. Ele falou muito bem de ti também quando ele tava aqui. Obrigada. Falou sobre essa Obrigada. parceria e tudo Ainda mais. não ouvi, mas obrigada. E esse projeto novo, que eu, na verdade, eu ainda não entendi o que é. Que é a questão, na verdade, do... É um projeto, acho que eu não sei de quem, mas é o tal do Banzeiro Novo. O Banzeiro Novo. O Banzeiro Como é que Novo, funciona isso? ele é uma espécie de festival que reúne artistas daqui, né, de Manaus. Teve uma edição ano passado, que foi também online, mas foi tipo live show pelo YouTube, assim. Sim. Foi gravado lá perto do teatro, num daqueles hotéis que tem lá. E aí, depois foi lançado no YouTube, né? Acho que quem participou foi a Duda Raposo, um Trevo, a Beatriz Procópio e o Santella mesmo. Legal. Não sei se estou esquecendo de alguém. E aí eles fizeram essa edição. Aí esse ano, na verdade, ano passado, eles submeteram o projeto do Banzeiro Novo num dos editais, né, que abriram. E foram aprovados. E aí, né, com o dinheiro, com o orçamento, as coisas ficam mais fáceis. Então, eles aprovaram, na verdade, um projeto com uma estrutura maior e tudo mais. E me convidaram para participar, junto com o Dan Stamp, com a Anne Gesine, de novo, a Bia Procópio e o Matheus Santella, que são, né, os idealizadores. E com a Jambu, que é uma banda nova, uma banda de rock que maravilhosa, incríveis, amo. E aí eles chamaram, então... Aconteceu de novo, assim, num formato de festival, só que dessa vez a gente gravou dentro do teatro, né? Dentro do Teatro Amazonas. Foi incrível. A gente também lançou as músicas, né, em formato de EP, ou seja, todas as músicas, foram 6 músicas que cada artista, né, gravou, foi para dentro desse EP e está nas plataformas. Então, meio que foi isso, foi uma reunião de artistas, um festival, um mini festival virtual, que gerou esse produto aí, que é muito massa, assim, o EP do Banzeiro Novo, dessa edição, dessa segunda edição, porque provavelmente terão outras, eu espero que sim. E aí, foi isso, assim, lancei, inclusive, uma música nova lá, que não tá em Vazante. Fui a única, inclusive, que todo mundo cantou músicas que já estavam lançadas, e aí eu peguei, coloquei uma que não tá em lugar nenhum. Então, já teve uma edição antes. Então. Teve uma edição, mas ela foi menor, assim, não foi para as plataformas de streaming, foi só pro YouTube mesmo. Pois é, eu não sabia da essência da anterior, eu fui saber só dessa nova porque me mandaram o link das apresentações ao vivo, né? Aí eu fui escutar tudo e eu me surpreendi também porque, além de tu lançar uma música nova, tu fez a música mais longa do projeto, né? Então, meu Deus, não estava programado para ser tão longo assim. Verá é uma música que já faz parte do meu repertório de trabalho novo, né? Porque eu estou aí na luta para gravar o meu álbum. E ela é uma música relativamente longa já desde sempre, assim, 4, 5 minutos. Vocês que já ouviram Vazante sabem que tem uma música de 6 minutos, 6 e 16 lá, que é só. E aí, quando a gente estava fazendo o arranjo para essa música, para apresentar lá, ela foi ficando grande, né? Porque foi ficando grande, não sei. A gente foi montando o arranjo, foi montando, foi ficando massa desse jeito. E acabou que ela ficou desse tamanho, assim. Mas eu sou muito feliz com o resultado dessa gravação, porque a gente encontrou um equilíbrio bom, assim. Por mais que ela seja grande, ela é um tipo de música que ela tá te levando para algum lugar. Eu acho que a gente volta para aquele lugar de conforto, sabe? De uma música te passar uma sensação tão boa que te traz algum tipo de sentimento.
Então, a Sim, sim. ideia dessa Aham. música é essa, sabe? Ela é pra ser um mantra, é pra ser um tipo de música que te faz pensar ou repetir, ou sei lá, te trazer esperança de que algumas coisas, de novo, né, não duram pra sempre, mas nesse caso a gente tá esperando que a tristeza passe, né? E aí ela acabou ficando desse jeito. Tecnicamente falando, né, a gente tentou trabalhar a dinâmica dela pra ela não ficar cansativa no sentido de repetitiva, mas ela se repete e vai trocando de gênero, tipo, começa com uma afoxé, depois troca, depois Isso eu achei volta. massa. E Sim, aí sim. eu vou tentando passar isso na voz também. Então, ela vai crescendo, à medida que o tempo vai passando, ela vai crescendo. Era isso que eu ia comentar, que eu percebi que. Primeiramente, que eu gostei muito da a acústica do teatro, combinou muito com a música, né? Ficou maravilhoso. Caramba, ficou muito lindo, né? Aquela modéstia à parte ficou muito lindo. A tua voz também combina muito. Tudo combinou, tudo ornou. Porque, né, no final, eu não senti que foi cansativa a música. Eu gostei muito porque ela te surpreende, sabe? Quando tipo, tu escutar, ela vai repetir, mas não, aí muda. Então eu fiquei bem surpreso com isso. Que massa, É, obrigada. verdade. Acho que foi isso que tu me propondo a fazer também, tipo, não deixar. Quando tu chega no final, tu não percebe que tu chegou no final. É, exatamente. Vou aproveitar que você falou de só pra deixar registrado. Só pra deixar registrado. Que, cara, só pra mim foi. Me apaixonei por só, realmente. Porque a letra, como eu escrevo textos de crônica e tal, um monte de coisa. A letra em si, pra mim, é uma parada que importa muito. E, tipo, isso é, pô, sem palavras pra você. E em só, é uma parada tão atual e tão preocupante do que tu fala e tão... que é de tanta gente, cara, que eu ouvi assim, eu fiquei, caraca, que letra sensacional. Só pra É deixar verdade. esse adentro. Verdade. Muito obrigada. O elogio gratuito, né? Muito obrigada. Fico feliz. Só foi a primeira música que eu quis que as pessoas ouvissem, assim. Porque tem essa, né? Quando tu começa a fazer, escrever, desenhar, compor, é muito difícil tu mostrar tuas primeiras composições, né? Para as pessoas. Tipo, se já é difícil agora, tu tendo pessoas que gostam, imagina quando tu não tem ninguém. E Rola aí, aquela só vergonha. quando nossa, uma vergonha gigantesca. Eu lembro muito bem que quando eu fiz, eu gostei e eu queria mostrar, mas eu ficava tão nervosa de mostrar para outra pessoa que sabe, de suar a mão e tudo mais. Sei. Mas essa foi a primeira música que eu falei assim, cara, eu tenho que cantar e colocar em algum lugar para as pessoas ouvirem, porque, sim, é só. Sim, eu queria deixar registrado que hoje, quando eu fui escutar de novo o EP, né? Quando tocou só, aí chegou naquela parte que fala: parece que ninguém vive, só trabalha, só consegue estar um caco. Aí eu tava voltando do trabalho, Oh, meu Deus. estressadíssimo. Aí eu fiquei: é sobre Cara, mim tô essa no clipe. Aquela sensação que a gente tem, tô no clipe. Eu estou num clipe. Caramba, muito legal. Sensação diária. Total. Triste. Deu bad vibes agora. Essa... Não, mas a ideia da música é quando vocês estão ouvindo, porque ela tem 2 versões, né? 3 versões. Tem uma ao vivo que eu gravei no Show Livre, que a gente fez ela virar um disco, assim, sabe? Que a virada da bateria faz ela virar dançante, assim, porque a minha ideia não é fazer com que as pessoas fiquem mais deprimidas, né? Sim. É justamente fazer elas, de novo, pensarem que no final eu canto eu estarei aqui. Porque, tipo, a gente passa por várias fases e a gente vai estar sempre se moldando, se transformando em pessoas novas por causa dessas experiências, sabe? Por piores que elas sejam. E no final das contas a gente sempre vai estar. A gente sempre vai estar pela gente mesmo. Então ela vira um batidão na música, que na versão que ela é mais eletrônica também, ela fica ali em cima o tempo todo pra fazer contraste com a letra, né, que é mais pesada. Nossa, tem umas músicas assim, né, que tem uma letra bem... Algumas até meio macabras, mas aí tu pega o ritmo, Sim, tá, tipo, uma parada bem diferente. Isso é onda. Ainda mais em inglês, porque, tipo, hoje em dia eu já me ligo mais no inglês, mas antigamente eu só ouvia e ficava, tipo, nossa, que música da hora, e tu vai ver a tradução, meu Deus do céu. Mas, enfim, falando de Vazante, eu queria te perguntar, por que Vazante? Por que o nome
Vazante em si? Vazante. Quando a gente tava gravando esse EP, eu não sabia como é que eu ia chamar o EP, né? Tinha as músicas, mas eu sou péssima, assim. Pra começar, eu sou péssima pra dar nome de música, pra dar nome pra essas coisas. E aí, tanto é que, ó, tem uma música que se chama Sopra, outra que se chama Só. Olha isso, não tem criatividade nenhuma no negócio. Tô tentando, inclusive, melhorar isso nas músicas de agora. Mas, enfim. E aí, o Vitor Judá, o meu produtor, ele é muito bom nisso. Aí, como a gente tava planejando fazer 2 EPs, eu já falei isso algumas vezes por aí, que a ideia sempre foi ter parte 1 e parte 2, né? Então, ia ser um EP e depois outro. Um em outubro Sim. e outro em abril. Então era pra ser um bem pertinho do outro, assim. E aí a gente precisava de uma ideia que fosse de oposição, sabe? Eu não queria colocar parte 1 e parte 2 no nome lá. Então eu precisava de alguma coisa que fosse de oposição, sabe? Que tu, sei lá, criasse uma ideia de, sei lá, antagonismo, diferença. Então a gente precisava desse conceito, a gente sabia que a gente queria alguma coisa diferente. E como as minhas músicas, os arranjos das músicas em Vazante, a gente tava, enquanto a gente criava, a gente percebia que eles eram muito, a sonoridade era muito aquática, sabe quando tu ouve uma coisa e tu se percebe numa coisa muito fluida, que vai se conduzindo, Exatamente que tem essa isso que eu pensei. sensação de tu tá num negócio muito, eu não sei qual é a palavra agora, volúvel, sabe? Mas que te envolve como se fosse água mesmo. Como se estivesse submerso naquilo. Isso, submerso, exatamente, muito obrigada. E aí, eu falei, a gente tem muito essa relação, eu tenho uma relação muito forte com a água, sempre tive. E, enfim, vindo do interior, ainda querendo estabelecer essa regionalidade de uma maneira diferente, a gente começou a procurar esses sinônimos, assim, sabe, para momentos, para ciclos. E aí foi quando a gente chegou na ideia de seca, né, e cheia. Só que seca não parecia um nome muito bonito. Aí foi procurar sinônimos para seca, e aí vazante. Vazante é mais bonito, é mais sonoro. Com certeza. Logo, seria vazante e enchente, né? Então seria parte 1 e parte 2, vazante primeiro e depois enchente. Então, a vazante nasce daí, vazante nasce do conceito de eu querer opostos, sabe? Conceitos opostos para um mesmo trabalho. Vazante é a minha partida, sabe? É eu mostrando coisas que eu fiz, coisas que eu já vivi, experiências, e uma versão muito nova minha, sabe? Uma versão que tá entrando e tá, como eu falei, tá se apresentando nesse ambiente, e era o meu esvaziar mesmo, sabe? Era eu querendo secar essas coisas para dar espaço para uma fase nova, que é enchente, né? Sempre foi, na verdade. Só que, enfim, aí nasceu Vazante desse conceito, dessa ideia de eu precisar botar para fora essas coisas, ou seja, apresentar para as pessoas que estavam ali guardadas. Porque a Vazante é isso, né? Quando a gente entra no período de seca, tu começa a ver coisas que a água tava escondendo, Sim. né? A raiz das árvores, as praias, os lugares, as casas. E o conceito do EP é esse, sabe? Eu mostrar coisas que as pessoas não estavam vendo. Poxa, muito legal. Caraca, bem poético. Ela falou assim, eu sou péssimo pra dar nome, e com essa eu fiquei até espantado. Muito bom. Nossa, bom conceito. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é que a gente tava falando antes de Verá, né? E eu queria... A minha dúvida é se essa música já faria parte do teu próximo álbum. Sim. E Eu falando disso também... e falando disso também, né? Não vai ser um EP, vai ser um álbum. Pois é. Que tu falou nas suas redes sociais, né? Que, aliás, tu já tirou muita dúvida minha nas tuas redes sociais, já explicou quase tudo. Mas eu quero saber aqui, né? Mas tu é pode legal explicar falar, um pouquinho sobre porque isso? aí eu sou muito boca aberta, assim, às vezes, não é nem pra falar algumas coisas eu saio falando. É sério. Sou o pior tipo de artista, assim, pra manter segredo das coisas, não consigo. Ah, mas aqui pro podcast então essa maravilhosa. É o Tom Holland da música. Caramba! Perfeito! Não, eu sou melhor que o Tom Holland, Nossa, já guardei muita coisa. Mas gosto da analogia. Eu não gosto muito de segredo, não, também. Enfim, como eu falei ainda agora, enchente sempre existiu, né? O conceito sempre teve aí. Eu sempre quis continuar o trabalho que eu comecei em Vazante. E aí era pra gente ter lançado em abril de 2020.
né, um EP. Só que 2020, o ano de tudo, o ano da desgraça, a gente começou a produzir em fevereiro eu comecei a gravar tipo as demos, né? Porque quando tu começa a fazer produção de um trabalho, tu vai devagar um pouquinho, né? Tu vai primeiro criando o esqueleto das músicas. Tu nunca ouve uma música que tá nas plataformas do jeito que ela começa a ser criada, assim. A gente já começa por aí. Sim, sim. Nunca, é sempre um resultado super diferente. E aí a gente precisou parar de gravar. Então a gente ia ser um EP de mais 4 faixas. Verá inclusa, Verá também. Verá é uma música, eu acho que é a minha música mais antiga que vai estar nesse álbum, porque eu escrevi ela em 2019. Caramba! Então essa música que tá lá no teatro, ela foi composta em 2019. E aí iam ser 4 faixas, né, também, então já estava começando a fazer as demos, a gravar as guias que a gente precisa. E aí em março a gente, né, precisou fechar tudo, quarentena, para com tudo. E aí, enfim, não tinha o que fazer. Foi um momento assim muito difícil, inclusive, porque é muito frustrante, né? Tu querer entregar alguma coisa e não ter como fazer absolutamente nada. Sim, então sim. foi, inclusive, um momento assim que muito artista precisou se reinventar e muito artista simplesmente não conseguiu, sabe? Ou não teve forças e ninguém julga isso para continuar, né, trabalhando num ambiente assim, num momento desse. E aí eu fui repensar tudo, né? O que eu ia fazer, se não ia dar para lançar o EP, como é que eu ia continuar trabalhando, né? Como é que eu ia continuar levando minha música, porque a gente tá vivendo num momento da indústria, assim, da música, que é tudo muito acelerado, né? Tu precisa estar produzindo, tu precisa estar no meio, no mainstream, tu precisa estar participando, mesmo que virtualmente, tu precisa estar aparecendo de alguma maneira. E se tu não consegue fazer isso, é muito fácil das pessoas, tipo, diminuírem tudo que tu fez antes. Com certeza. Isso, inclusive, é muito injusto, né? Sim. E aí, enfim, eu fui reavaliar tudo, fui trabalhar as músicas de Vazante, porque, querendo ou não, eram músicas muito recentes, né? Tinham lançado em outubro, então ainda dava para aproveitar elas, assim, né? Então, sei lá, me apresentar de alguma maneira, mostrar as músicas, fazer clipes, foram coisas que eu comecei a tipo, projetar para fazer durante o ano, enquanto eu não podia estar gravando o EP. E aí muita coisa foi acontecendo, não tinha como ter dinheiro, ainda não tinham aberto editais assim, que a gente faz para conseguir financiar clipes, por exemplo, que são coisas muito caras. E aí eu comecei a fazer um trabalho de comunicação na internet, sabe? Eu sempre gostei muito de trabalhar falando, de trabalhar me comunicando. Eu como educadora também, né? Porque eu sou professora, então eu gosto dessa troca, eu gosto dessa parte de criar pontes mesmo, de estar ali ativa de alguma maneira, sabe? Não necessariamente só mostrando minhas composições, mas fazendo trocas que poderiam, né? E podem ajudar outros artistas daqui. Eu sempre fui muito dessa perspectiva de que a gente sozinho não consegue fazer muita coisa, não consegue fazer quase nada, na verdade. E o coletivo, ele acho que é a solução para a maioria das dificuldades que a gente vive como cena, sabe? Como localidade, sabe? Musical Sim. aqui, porque querendo ou não... Principalmente aqui no norte, né? Exato, a gente muito negligenciado desde sempre, a nossa música amazonense, nortista sempre existiu, porém sempre negligenciada, e isso não muda hoje, sabe? A gente tem dado passos muito importantes, mas ainda são passos lentos, sabe? Que a gente está ali correndo para ser meio que reparado, sabe? É uma reparação histórica que precisa ser feita pro quanto de negligência que a gente já viveu e ainda vive em relação à produção de outros estados, sul e sudeste, principalmente. Com certeza, com certeza. E aí comecei a atuar na internet, comecei a conhecer o trabalho de outras pessoas. Foi um momento que apareceram muitas pessoas, né, também trabalhando virtualmente. Muita gente surgiu assim, começou a gravar em casa, lançar suas coisas em casa mesmo. Então, algumas pessoas, a própria Jambu, que foi essa banda que participou do Banzeiro, foi uma banda que surgiu ano passado gravando em casa e já surgiu assim, quebrando lá a internet, mais de 10 mil plays assim, no primeiro EP. Nossa. Então, isso é uma coisa extremamente importante, né? Essa valorização assim, das pessoas que trabalham dessa maneira independente, ainda mais no meio de uma pandemia. E eu comecei a atuar nesse sentido. Assim, fiz várias lives, acho que fiz
3 meses de live só com mulheres, assim, uma vez por semana, falando com mulheres artistas daqui e fazendo essa troca mesmo, conversando sobre trabalho, porque é um outro lado, é uma outra vertente que é muito difícil da gente encontrar aqui, né? Um palco, um espaço em que a gente pode discutir temáticas que afetam diretamente o trabalho de mulheres na região norte, Manaus especificamente. Sim. E tem muita gente, sabe? Tem muita mulher, que eu já ia falar um palavrão aqui, não sei nem se pode. Pode, claro. Se você quiser. E tem muita mulher foda que trabalha aqui e que nunca foi vista ou reconhecida pelo seu trabalho. E eu não queria ser mais uma delas. E não quero que os meus pares, né, as minhas colegas sejam, sabe? Então, todo o meu trabalho a partir do ano passado começou a caminhar muito por esse lado. Então, acho que foi em julho do ano passado eu comecei a roteirizar um clipe para Sopro, muito simples também, porque, né, de novo, não temos dinheiro. Mas fui chamar essas mulheres que eu tinha conhecido, que eu já conhecia, para me ajudarem a produzir. Então eu e mais 4 mulheres, a gente pegou e gravou. Gravou, produziu, dirigiu, editou e lançou, assim, o clipe que tá lá no YouTube, se quiserem ver. Muito simples, assim, um orçamento super baixinho, quase zero. Já vi sim, Ramos, eu te mandei. Da dança é só. Da dança foi um pouquinho mais complicado, porque esse sim, de novo, também trabalhei com mulher dirigindo, fotógrafo. Tinham 2 homens só na minha equipe. E aí a gente ensaiou por vários meses, foram uns 3, 4 meses ensaiando com os meninos. Eu também privilegiei somente bailarinas, somente dançarinas. Conheci uma realidade assim também de uma vertente artística aqui, que é a dança, que é muito difícil também. Sim. E foi muito importante, assim, foi um contato incrível pra mim. Gravei no Palácio Rio Negro. E aí, consegui, através desse trabalho, dessas pontes, assim, gravar esses 2 clipes, assim, mas por conta própria real. Lancei ano passado e no meio disso tudo tava lá, colaborando com outros artistas, né? Gravei com o Xamã, participei de outros projetos audiovisuais, assim. Ano passado, acho que foi ano passado, assim. Gravei um clipe com a Lorena Simpson, aí participei de umas faixas de um CD de um artista também novo daqui, que é o Renan Ragin. Enfim, a questão da colaboração estava ali o tempo todo. Com República também. Mas a República foi a primeira banda que me chamou, até antes mesmo de eu ter lançado meu próprio trabalho. Foi lá, inclusive, que eu conheci o Vitor e foi quando a gente conseguiu criar essa parceria mesmo para gravar. Eu ia até falar disso, porque o nosso primeiro episódio do Pod Guaraná é com o Vinícius Salomão, que é o guitarrista da República. Sim. E por causa dele que a gente conseguiu entrar em contato contigo. Foi ele que me mandou mensagem. Foi massa. O Tini ajuda a gente com muita coisa aqui. É quase nosso padrinho, o Tini. Ele é padrinho a gente. É meu cunhado, pô. Pois é padrinho do podcast. Olha aí, tudo família. Olha aí, tá tudo em casa, né? Mas sim, foi com os meninos da República, assim, que eu tive meu primeiro contato. Inclusive, uma das músicas que vão estar no álbum agora, quem escreveu foi o Igor, que é o vocalista da República, né? Então, a música... É a única música que na minha composição é do Igor que tá lá. E aí, foi isso, assim. Então, de lá pra cá, eu fiz muita coisa, assim. Tem coisa que eu, com certeza, não tô lembrando aqui agora. E ajudando, sabe? Não só como artista, mas aí ajudando a produzir trabalho de outras pessoas, ajudando a entenderem mesmo esse processo, sabe? Porque eu acho que eu, como artista, eu não cheguei só nesse caminho, sabe? Eu não cheguei fazendo e sabendo tudo sozinha e fui descobrindo sozinha. Sim. Apesar do caminho ser muito solitário, a gente faz muita coisa por conta própria, mas a gente também aprende muito com muitas pessoas, sabe? A gente vive muita coisa por causa de outras pessoas, porque, sabe, me deram a oportunidade. E eu sempre tive isso na minha cabeça de que, enquanto eu estiver atuando e trabalhando e aprendendo, eu quero estar ajudando outras pessoas a aprenderem também, sabe? De uma maneira mais fácil até do que eu aprendi, sabe? Porque quando comecei, não tinha uma referência, assim, tipo, de mulher que estava lançando suas coisas e estava fazendo um trabalho no estilo que eu queria fazer. E isso é uma coisa muito louca, assim, né? Porque tu querer se espelhar no trabalho de artistas de outras regiões Gabi, eu acho que não me cabe, porque a minha região é muito diferente, sabe? O meu contexto é muito diferente. Com certeza.
não tem como eu me inspirar 100% no trabalho de uma artista até do Nordeste, porque é muito diferente, sabe? É outra realidade. É outra vivência lá, né? Exato. Então eu sentia muita falta disso. E aí eu comecei a falar muito sobre isso na internet, sabe? Comecei a falar muito sobre o que eu tinha aprendido, sobre o que eu continuo aprendendo. E muita gente veio falar comigo sobre como isso era importante, sabe? Sobre como isso já tinha ajudado a fazer alguma coisa, tomar uma iniciativa, como já recebi mensagem de meninas assim, falando, cara, eu não tava com coragem de mostrar minha música ou de começar a fazer uma coisa que eu queria, mas aí eu assisti o que tu falou e eu fiz, e as pessoas gostaram, sabe? Isso não necessariamente veio da minha música, mas veio do meu discurso, veio da minha fala, e isso é tão importante pra mim quanto o que vem da minha música, sabe? É justamente a gente tá ali incentivando as pessoas daqui a criarem, a quererem aparecer, sabe? Sim. Porque a gente tem muito um complexo de... eu não gosto desse termo do vira-lata, mas enfim... a gente tem o complexo do vira-lata, né? De que tudo que é de fora é melhor. Sim. Mas é isso, a gente vai andando na contramão. Vou citar minha música, né? Andando na contramão de tudo pra encontrar um caminho diferente. Mas isso é algo que eu sinto que é um problema dentro do... Por exemplo, para os ouvintes daqui, parece que eles não dão muita importância pra música que vem daqui. Sei lá, parece que não favorece tanto, né? Mas aí tá aí uma coisa que vem mudando de uma maneira positiva, assim. Com esse aumento de artistas que têm conseguido aparecer, o público também tem aumentado, sabe? Principalmente as pessoas mais jovens, claro, mas existe um público que já sabe que a gente tá aqui e que tem corrido atrás, sabe, de ouvir. Há um ano atrás, eu não estaria conseguindo fazer uma campanha de financiamento coletivo para um álbum meu, com o público que eu tinha, sabe? E agora eu tenho mais segurança de fazer porque eu consegui fazer um trabalho e entrei em contato com artistas que conseguiram criar essa ponte, sabe? Todo mundo que tem gravado, tem feito música aqui, de gêneros diferentes, se conhece, sabe? Não é porque, sei lá, eu canto pop, MPB, que eu não vou fazer parceria ou conhecer ou gostar de ouvir o som de quem faz rap, né? Uhum. E aí, essa união que importa, sabe? Eu sempre falei muito sobre isso, de que a gente tem necessidade de criar um público aqui primeiro, para depois a gente tentar ou fazer com que pessoas de outros lugares nos ouçam. Porque é muito melhor e mais fácil que as pessoas aprendam a nos ouvir aqui para poder a gente ganhar alguma coisa, ser cativo de outras pessoas em outros lugares. Sim. É muito mais justo também, sabe? A gente começar a criar essa cultura de valorização mesmo, sabe? Do que é nosso. E aí... a gente tem esse mesmo princípio aqui com o Pod Guaraná. A gente foca primeiro na galera que é daqui mesmo. A gente tá tentando criar um público bem local. E pra quem sabe no futuro a gente expandir um pouco mais. Mas por enquanto a gente foca aqui, né? Porque é essa questão, né? Quanto mais a gente tiver, tipo, tendo projetos locais e tudo mais, mais as pessoas vão conseguir achar e começar a consumir, né? E essa questão da tecnologia ajudou pra caramba também, né? Hoje, como você estava falando, de ter esse financiamento coletivo, de conseguir divulgar mais e da gente conseguir colocar esse podcast no YouTube, no Spotify, um monte de coisa. E de você aparecer mesmo na tela dos outros, mesmo que seja numa propaganda paga e meio que forçar o cara a te ver ali, você tá lá aparecendo, entendeu? Isso já é uma parada que ajuda pra caramba. Sim, sim. Nossa, demais. É isso. A gente saber... Existe uma necessidade, né, de estar ali, porque se tu não estiver ali, é meio que impossível tu fazer o teu trabalho. Mas existe também uma vantagem de estar ali, que é justamente a mesma, da necessidade. Porque tu precisa estar mostrando o que tu tem para fazer, apesar de ser muito trabalhoso. Sim. É uma vantagem, porque tu vai conseguindo alcançar pessoas que não te conheceriam se fosse só um trabalho físico, né? E enchente é isso, né? Porque com toda essa... Eu comecei a falar de uma coisa e emendei outra, né? Todo o trabalho que eu vim fazendo nesses quase 2 anos, eu não tinha mais como lançar só um EP, sabe? Tipo, enchente virou outra coisa. Foi literalmente enchente de coisa que precisava transbordar de outro jeito. Sim. E aí... no final fez sentido. No final fez mais sentido ainda, né? Porque, cara, não faz sentido eu já trabalhando com um monte de coisa, tendo escrito várias outras músicas, lançar só 4. Sim. E aí foi isso, a gente tá agora
Na verdade, eu já vou começar a gravar o álbum. Eu não sei, não tenho certeza se vão ser só 8 músicas. Isso aqui já fica uma questão aqui para quem for ouvir, talvez sejam 8 músicas, não sei ainda direito, mas vai ser um álbum. Façam suas apostas. E aí, é isso, assim, eu precisava fazer um trabalho maior, precisava mostrar esse álbum, por exemplo, talvez vocês se surpreendam com o que ele vai ter de diferente de Vazante, ou com o que vai ser parecido, porque a minha ideia tá sempre mostrando alguma coisa nova, né? Então, nesse álbum, com certeza, vocês vão ouvir alguma coisa nova e eu espero que vocês gostem. Enfim, mas é toda uma personalidade diferente, né? Porque naquele EP eu tava ali cantando de um jeito, hoje eu canto de outro, escrevo de outro, então tem letras tão profundas quanto a de Só, por exemplo, pra quem é fã de Só aí. Opa. Então, vai ter muita coisa. Tem uma música que a gente tava ouvindo aqui um dia desses, que já mistura até reggae. Então, legal. Se preparem. Nossa, então, vai ser uma coisa bem assim, dinâmica nesse sentido. Tô ansiosa. Sim, tu comentou que vai ser um financiamento coletivo? Precisa ser, porque, né, um EP é uma coisa, um EP tem um valor, tem um plano de divulgação, e aí quando a gente decidiu, quando eu falo a gente é porque, né, eu não trabalho sozinha, né, mas eu, meu produtor, algumas pessoas que me ajudam, assim, nesse sentido, a gente pensou no álbum, eu falei, eu não vou ter como pagar um álbum, não vou ter como pagar um álbum, nunca tive, né, na verdade, o meu EP parcelei várias vezes, para terminar de pagar. E aí eu tentei escrever para editar, esse tipo de coisa, né? Que financia. Sim. Não consegui. E aí eu já dei uma desanimada, assim. Já perdi a conta de quantas vezes eu quis desistir de fazer. Sendo bem sincera, já cheguei várias vezes, assim, no princípio de falar, não vou fazer mais nada, não quero, porque é muito difícil, sabe? Teve uma época no passado que a gente combinava, tipo, vamos voltar para estúdio, vamos gravar, vamos estabelecer as ideias e acontecer alguma coisa. Começo desse ano foi a mesma coisa, assim, a ideia do financiamento coletivo tá desde o final do ano passado e esse ano foi muito difícil pra gente aqui em Manaus, assim, né? Foi extremamente difícil, foi uma época muito complicada. Eu perdi uma pessoa da minha família e demorou muito pra conseguir me restabelecer nesse sentido, sabe? Até emocional mesmo. Sim, claro. Pensar qual é o sentido de eu estar fazendo isso, né? Qual é o sentido de eu estar produzindo e a gente tá vivendo esse caos todo e, sabe? Muito complicado. Sim. Mas aí, enfim, a gente vai ressignificando essas coisas e a minha arte é, inclusive, uma maneira de resistir a esse momento, claro, inclusive, uma maneira de mostrar as injustiças, as coisas que a gente tem vivido aqui. E aí eu falei, não, então eu vou fazer uma campanha para mostrar para as pessoas que eu não quero desistir de fazer o álbum, apesar de tudo. Então eu vou pedir ajuda, né? Vou pedir ajuda das pessoas para me ajudarem a financiar, pagar o álbum. Então, vai funcionar numa forma de vaquinha. Não sei se vocês já colaboraram alguma vez com esse financiamento. Sim. Mas é bem, né, tipo, de qualquer jeito, né? Tu entra no site bonitinho, claro. E vão ter várias recompensas pra lá, tipo, a partir de R$20, assim. Então, R$20 tu já ganha alguma coisa, já tem, tipo assim, tu doar R$20, tu vai poder ouvir as músicas antes de todo mundo, assim. Então, antes de sair na plataforma, tu vai ouvir. Olha aí. Entendeu? Olha só. Isso já é um dos prêmios. Então, é tipo isso, assim. Então, tem várias coisas. Tem, sei lá, tem eco bag, tem bordado, tem adesivo, tem show, que eu já deixei lá. Se pagarem um valor lá, eu vou fazer show particular. E aí, é isso. Eu fui colocando várias coisas, assim, que eu achei que seria interessante, que eu poderia oferecer para juntar esse dinheiro, né? Mas, enfim, independente da campanha, eu vou estar gravando já vou começar a gravar esse mês. Olha, aliás, eu não sei se pode falar isso, mas o Tini me deu um adesivo que eu acho que talvez seja desse financiamento, que ele chegou aqui e falou pra mim, olha, toma aqui. Aí é um adesivo teu, tá aqui grudado no meu armário. Então eu já tô adiantado. Eu acho que é um protótipo, que eu fiz uns adesivos que era pra ser protótipo, já tá aí, olha, tá vendo? Ó, já tá no meu armário, eu não devia ter grudado, devia ter guardado. Aí o Tini te manda mensagem aí, pô, não era pra falar disso. Não, pode falar, que já
propaganda, tá vendo? Já é propaganda. É. São adesivos legais. Tem Boa, esse e tia. tem outros modelos também. Pois é, eu acho que vai ser um desafio, assim. Eu vou confessar pra vocês que é muito difícil tu pensar numa campanha desse tipo de novo aqui, né, na nossa região, assim, porque não é muito comum da gente ver as pessoas estarem engajadas nisso, Sim. sabendo como é que é e tudo Realmente, mais. local, não ouvi falar muito de Mas eu fui financiamento atrás, coletivo. assim, fui ano 2019, teve uma cantora daqui que fez e conseguiu o valor, tem outros artistas, assim, que também já fizeram, mas é aquela coisa, né, cada um vai apresentando seu projeto de uma maneira. Eu acho que do jeito que eu estou me propondo a fazer, ninguém fez ainda. Então tem essas vantagens, assim, sabe, da gente trazer a novidade sempre para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. E aí vou lançar o dia 1º, semana que vem, terça-feira, a campanha vai ao ar, né? Mas eu já tô, assim, esquentando as coisas, tô avisando as pessoas e fazendo o que eu posso. Movimentando. Bacana. Eu ia até falar dessa parte de público e bolhas, né? Que eu acho que você é uma artista que consegue alcançar muitas bolhas também por causa das tuas colaborações e tudo mais. E porque você realmente curte, né? Vários estilos e misturar. Então eu acho que isso já é um diferencial também quando a galera for ver e pensar em ajudar. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal, porque, pô, a galera do rap com certeza, pô, vai pensar com mais carinho e tal, porque, pô, você colabora com a galera e tudo mais, então eu acho isso muito legal. Eu fiquei até surpresa, assim, porque óbvio que eu não fiz nada disso pensando em me beneficiar no futuro, né? Sim, Tipo, sim. eu não comecei a ajudar ou participar das coisas porque eu queria ter um retorno, Claro. nem estava programado para fazer nada, assim. Mas com certeza isso é um diferencial enorme. Eu nem percebi, mas quando eu vi, eu já estava chegando em uma galera assim totalmente diferente daqui quando eu comecei, sabe? Quando eu comecei era uma bolha, era um pessoal que ouvia um tipo de música. E agora não, assim, eu consigo conversar com muita gente que chegou de vários jeitos diferentes, assim, sabe? Então eu tenho contato com praticamente toda a cena daqui de Manaus, no sentido assim, eu converso, eu faço trocas, independente de estarem aparecendo ali ou não, sabe? Mas eu conheço. Sim. E isso é muito importante pra mim, assim. Sempre quis estar presente nesse sentido e eu fico muito feliz de hoje em dia ter conseguido, sabe? Pra além do lance só da música. Isso me lembra de uma coisa. A gente falou aqui que tu já fez várias colaborações com outras pessoas, né? Gravou com o República Popular, com o Xamã. Aí isso me vem um questionamento. Então, se tu colaborou tanto com outras pessoas, será que no Inchinch vai ter alguém colaborando contigo? Em Caramba, alguma isso é música? muito bom. Com certeza. Com certeza, Show. né? Então vai ter uns feats. Olha só, presta atenção como é que lá vai o Tom Holland aparecer aqui. Enchente era pra ser um EP. E esse EP todo já seria com feats. Então, Olha lá. todo EP já tava certinho de Caramba. ter com feats. Então eram 4 músicas e as 4 músicas com feats. Inclusive uma com a República Popular. Isso não é nem segredo, Olha aí. mas uma delas é com a República. Já fala com o Tini que ele me Capaz dele mandar até a música já. E aí uma delas era com a República, né? Então pelo menos 4 músicas já são de feat. E talvez as outras que vão vir aí também sejam. Quando eu tô organizando meus pensamentos nesse sentido. Mas sim, teremos feats. E feats muito bonitos, assim, as músicas estão lindas demais. Acho que tem música para todos os gostos, assim. Vai ser muito variado, bem cheio, como o próprio nome diz. Olha aí. Olha, Olha poesia. aí. Nossa. Eu queria entrar numa parte mais específica. Porque você morou no interior, né? E como é que é a questão da música lá no interior? Tem algum cenário, algo assim? Existe um crescimento por lá, algo do tipo? Eu vim de Itacoatiara, né? E Itacoatiara tem um festival que é muito conhecido, que é o Fecane. Não sei se vocês já foram. Que é o Festival da Canção de Itacoatiara. É um festival de músicas autorais, assim, é um festival de composições. Então eu cresci assistindo a esse festival e foi ali foi uma das minhas inspirações para eu querer
ser profissional da música, porque eu assistia aquilo e eu ficava encantada, assim, via os músicos tocando, as pessoas apresentando, e eu ficava, assim, deslumbrada com todo aquele universo, super profissional, super, sabe, eu ficava, enfim, tudo gigante na minha cabeça. E lá, essa cultura do festival sempre influenciou muito nesse espaço musical da cidade. Só que, em contrapartida, a gente não tinha espaços que incentivassem a musicalidade das pessoas, dos jovens, na cidade, né? Sabe? Tipo, a cidade sempre bebeu do título de cidade da canção, mas o governo, enfim, os governantes nunca incentivaram de fato essa prática, sabe? Essa vivência das pessoas. Não tem uma escola de música, sabe? Não tem uma escola de música lá. Não tem. Tem uma escola de música que, na verdade, não é uma escola de música, é uma instituição que ajuda as pessoas, tipo, beneficente. E eles têm aulas de música lá, que foi inclusive onde eu comecei a estudar violão, onde eu fazia coral. E aí, como tem uma tradição de religiosidade muito forte, também tinha muito festival assim de igreja, sabe? Que as pessoas participavam e tudo mais. Então a cultura assim da música, ela tá muito dentro desses dois ambientes, dos festivais que acontecem nas igrejas e do festival grande, que é o Fecane. E isso, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais escasso, sabe? O Fecane teve um ano que não aconteceu, ou teve um ano que, sei lá, ele geralmente é um festival de 4 noites, foram só 2 noites. E aí cada vez menos incentivado, sabe? Uma coisa que já é pouca vai ficando cada vez mais escassa, e essa cultura vai ficando cada vez menos, sendo menos incentivada, assim. Cada vez que eu ia estudando mais, sabe, como professora, como pessoa que pesquisa sobre esse assunto, eu fui ficando mais triste, porque é muito escasso isso pra gente, sabe? Essa falta de informação, essa falta de contato com o fazer artístico do amazonense é real, sabe? Eu lá em Itacoatiara nem moro tão longe de Manaus, são 3, 4 horas de carro, guia de estrada, assim, não precisa nem pegar barco para chegar lá. Sendo perto da capital, eu não conhecia as bandas que tocavam aqui, sabe? Eu não conhecia a galera que fazia música autoral aqui. Eu vim conhecer porque eu vim estudar aqui e foi por causa disso. Mas a gente não tem esse acesso, sabe? A gente não tem esse incentivo, de certa maneira, a estar ali vivenciando uma cultura local mesmo, de estar apreciando esse tipo de contexto. E aí, até quando eu morava lá, não existiam, assim, bandas criavam, sabe, um repertório totalmente autoral, e não existia nem lugar para se apresentar, assim. Então, uma cidade pequena mesmo. O festival sempre acontecia no mês de setembro. Então, sempre existia essa apreciação, mas era só naquele mês. Então, isso é uma parte do legado da história da música do Amazonas que fica ali, sabe, sendo apagada cada vez que a gente é menos incentivado a conhecer sobre. Cada vez que a gente esquece sobre essas partes, né, da nossa história, a gente está deixando uma partezinha da nossa história morrer, sabe? E isso é muito doido. E meu trabalho está muito pautado nisso, sabe? De agora a gente tem como levar essas músicas que são feitas aqui na capital e talvez músicas que já são feitas no interior também, porque eu não tenho como conhecer exatamente agora como elas estão, mas de levar para essas pessoas, sabe? De levar e fazer essas pessoas verem que tem muita coisa rolando. A gente não pode deixar isso ser esquecido e a gente não pode deixar isso ser desvalorizado, né? Isso ser diminuído, na verdade. E aí, por exemplo, eu que vim de lá, eu tô sempre, tipo, o quanto eu posso mostrando, levando meu trabalho para lá, fazendo chegar, sei lá, no interior do interior, onde minha avó mora, onde uns tios meus moram, que eles podem ouvir pela rádio. Então, eu estou falando aqui, olha, eu estou cantando aqui, coloca lá na rádio que dá para ouvir, aí mostra para as outras pessoas, e é tão bonito ver ou ouvir eles ouvindo as músicas, porque eles ficam, assim, extremamente orgulhosos, sabe? Tipo, olha, é meu, eu conheço, é daqui, sabe? Não é por falta das pessoas quererem apreciar, é simplesmente porque elas não têm oportunidade de apreciar isso. E aí tem uma grande diferença, tem um salto gigantesco de dizer que as pessoas são ignorantes ou que elas não querem valorizar e dizer que elas simplesmente não têm contato, não têm acesso. Com certeza. Acho que foi no episódio com o próprio Tini que a gente chegou a a gente comentar falou da sobre questão isso. dos interiores. E tem uma questão que é tipo que a gente acaba perdendo muitos talentos que
não conseguem, por exemplo, a música do interior não consegue nem chegar na capital, tipo, que é perto, né? Mas muito menos pra fora. E aí a gente acaba perdendo muitos talentos que vêm de lá. A gente chegou a comentar de artistas que bebem no interior também. Porque a visão que eu tenho é que era teoricamente para ser algum um lugar com bastante fonte cultural, né? Agora vendo que, por exemplo, os festivais estão diminuindo e tudo mais, fica meio triste a situação, né? Total, total. Sim, nossa, tem muita gente muito talentosa, assim, que nasce só com o talento e não tem o incentivo para continuar, sabe? E aí sim a gente perde muita coisa. O lance da educação artística, da educação musical faz muita diferença. Aqui em Manaus ainda existe o Cláudio Santoro, por exemplo, que é um conservatório público, né? Que tipo, tu vai e não precisa pagar para ter as aulas. E já é difícil para as pessoas desenvolverem essas habilidades. Imagina no interior que a gente não tem nada disso. Então Com certeza. é bem por essa linha, assim. Eu tenho esperança de que a internet continue democratizando esse acesso, sabe? Tomara. Porque, querendo ou não, o lance da barreira geográfica atrapalhou muito, por muito tempo, essa nossa vivência de pessoas que ouvem a própria música, que consomem a própria arte. Mas, enfim, a gente tem conseguido levar, né, para as outras pessoas, levar para essas pessoas mesmas a nossa arte, nossa música, enfim, por causa da internet. Isso é uma vantagem. Com certeza, bem grande. É verdade. Tira esses limites assim. Quero fazer uma pergunta que acho que a gente esqueceu de fazer no começo, que eu queria saber quais artistas que mais te influenciaram? Pode ser local ou no geral. Você já falou que já era meio difícil achar uma inspiração assim, mulher e tudo mais, né? Como é que foi essa parte? Sim. Mas ainda é uma pergunta muito difícil, assim. Porque eu consumo muita música, de verdade. Eu ouço muita coisa, muita coisa. E, tipo, a cada trabalho novo eu tô com uma bagagem diferente, né? Sim. Então, uma influência que eu tinha no passado ainda é influência, mas agora eu tenho outras e outras e outras. Quando eu comecei a fazer música na UFAM, eu comecei a entrar em contato com as bandas daqui mesmo, com um cenário que já existia, e fui entendendo, né, o trabalho dessas pessoas. Participei de uma orquestra de música regional, então a gente tocava muito beiradão, a gente tocava muito, era carimbó e música assim que era feita por pessoas daqui, né, da região norte e tudo mais. Então, é uma coisa que está ali dentro de mim muito forte, assim, a música que é feita no interior e de alguma maneira chega aqui, sabe? Historicamente, aquela música que era feita por raízes caboclas, né? Ou, enfim, essas pessoas que estavam ali na raiz da música regional amazonense, assim. E aí eu fui conhecendo o trabalho de outras artistas, assim. Eu lembro que a primeira artista que eu vi trabalhando, lançando coisas foi a Elisa Maia, que hoje em dia, assim, nossa, a gente se ajuda muito, eu aprendo muito com ela, tem uma troca, assim, muito grande, mas na época eu só via, assim, ela fazendo o trabalho, via que ela já tinha lançado coisa, e via ela atuando nesse sentido, assim, então foi uma das pessoas que eu olhei, assim, e falei, cara, então dá pra fazer. Então, peraí que eu também não é assim, né? E aí já sabia da existência dessas bandas. Eu vi que tinha a própria Anne Gesine também, que foi com quem eu gravei agora o Banzeiro. Elas também já tinham um CD lançado, então, e era mais ou menos na vertente que eu estava querendo fazer. Então tinha uma proximidade ali assim de gênero e tudo mais. E aí tem uns artistas tipo, muito antigos que eu via, que a gente via, sabe da história, né? Tipo, essas mulheres mais antigas, a Lucinha Cabral, a Eliana Printes, as musas do samba que a gente tem aqui, né? Que vão cantando e vão... Enfim, tem uma história muito longa na música daqui. Eu sabia que existia esse cenário e isso, por si só, sempre foi uma inspiração. Mas aí vem para as coisas que tu vai ouvindo e tu vai se inspirando por fora, né? Eu amo música popular brasileira, sempre amei. Então a gente vem para os nomes mais conhecidos, né? Tipo, eu sou extremamente fã da Gal Costa, extremamente fã da Gal Costa. Muito bom. Nossa, de tudo, assim, as performances que ela faz. Ela é uma senhora de mais de 70 anos hoje e segura um show como se tivesse 20, assim. Ela canta do começo ao fim com a voz maravilhosa. Obviamente, Elis Regina também, sempre incrível. Grande Elis Regina. Grande Elis Regina. E aí, enfim, os nomes mais, né? Jorge Ben, Caetano Veloso, Gilberto Gil.
Novos Baianos, Mutantes, esses clássicos dos A nata clássicos, da assim, MPB. sabe? A nata da música, assim, É. dessa música que a gente admira, assim, desde sempre, né? Dessas pessoas que fizeram revolução nesse jeito de fazer música, sabe? Brasileira, Sim. no caso. E aí a gente vem trazendo para as músicas mais recentes, né? Porque tem o que a gente chama de nova MPB hoje, que é uma grande misturada, assim, que não tem como ser só uma coisa, sabe? Não é só mais sobre ritmo, não é só mais sobre letra. É sobre Sim. diversidade, né? Então tem muita banda que eu ouvia, por exemplo, quando produzindo Vazante, que me influenciaram. Tipo, tem uma banda de Curitiba que se chama Tuyo, que eu amo. Inclusive fica aí a indicação que é incrível. Ele é um trio, na verdade, e eles têm, assim, músicas muito boas. É um gênero que mistura um pouco de pop, de lo-fi. Como é que é o nome deles? Tuyo, Tuyo, Tuyo. Estão lançando um álbum sim. agora essa semana, inclusive, um álbum novo. Mas é incrível, assim, as meninas que cantam, elas brincam muito com arranjos vocais, então, se vocês forem ouvir, vocês vão perceber um pouquinho da influência. Tem uma outra cantora de Goiânia que chama Bruna Mendes, que ela lançou um álbum bem pertinho da época que eu lancei Vazante, e, cara, eu sou apaixonada pelo som dela, assim, perfeita, maravilhosa. Tem uma banda que eu gosto muito também, que chama Bon Iver, que toda vez que eu ouço eu fico, assim, maravilhada com o trabalho deles. Também é uma influência bem grande para as experimentações que eu estava buscando na época que a gente estava fazendo Vazante. Tem Jacob Collier, que é o músico que eu mais admiro atualmente. Ele brinca muito com anti-harmonia e eu sou a pessoa que gosta de brincar muito com vozes, então é uma das minhas maiores inspirações, assim, de influências mesmo. Cara, a lista vai embora, assim. Não tem como eu falar, separar as principais, assim. Que realmente vai ter muita coisa. Tem uma playlist. Vou mandar uma playlist pra vocês aí. Opa! Tá bom, beleza. Não reclamaria. A outra pergunta que eu tinha, eu acho que tu sempre respondeu ela agora, porque a primeira vez que eu escutei o Vazante, eu me perguntei qual gênero que é esse EP. Cara, não faça essa E eu achei muito pergunta. complicado. Mas tu falou agora dessa nova MPB e talvez entre aí, né? A gente meio que tem existido um consenso na música de maneira geral que agora existe uma categoria que se chama nova MPB, porque ninguém consegue classificar, né, o que tem sido feito aí na música popular brasileira. Porque, assim, MPB, ela pode ser um gênero e pode ser uma generalidade, né? São duas coisas. Porque enquanto gênero, a gente pode entender MPB como a bossa nova no que é mais raiz, sabe? E a MPB, como uma generalidade, ela é a música popular brasileira. Então pode ser samba, pode ser funk, pode ser reggae, pode ser rap, pode ser tudo. Uhum. É verdade, e aí essa nova MPB, ela vem com influências de músicas, na verdade, de gêneros que não estão só no Brasil. Então tem esse lance, assim, tipo, do eletrônico ser muito presente na nova MPB. Então Vazante é isso. Vazante é novo, nova MPB. Então deixa aí, nova MPB. É muita mistura, é muita coisa. Entendi. Agora não sei o que vai ser de enchente, né? Vamos ver. Mistério. Pro pessoal descobrir. Só pra terminar, você quer deixar... As tuas redes, né? Por exemplo, as tuas redes, a questão da divulgação, né, pro crowdfunding. Crowdfunding. Bem inglês, Cara, né? inglês. A vaquinha. A vaquinha, isso mesmo. Tô em todas as redes sociais. Tudo é a Gabi Farias. Tipo, acho que tem arroba, né? Twitter, Instagram. Uhum. A Gabi Farias. Bem facinho de achar, tá lá. Facebook também, se alguém ainda usa, ainda tá lá. A gente Meu tem esse mesmo Facebook é só um sentimento. exemplo de meme. Tá lá. Não, mas de vez em quando eu tô lá. Tem sempre umas tias, uns tios, as pessoas mais velhas que estão ali e a gente tem que estar mantendo contato. É verdade. Também tem TikTok agora, né? Então Olha o TikTok aí. eu tô lá mais fazendo palhaçada do que qualquer outra coisa. Exatamente. Pra isso que serve. Mas tá valendo. Também tá lá a Gabi Farias com dois S. A vaquinha vai ser em qual plataforma? A vaquinha vai ser pelo Catarse. Catarse, Vai ser beleza. pelo Catarse. Isso vai estar um link também em todas as minhas redes sociais. Vai estar um link bem facinho pra pegar na A gente coloca o vaquinha. link também aqui na descrição. Por favor. Por favor. Sim, a gente coloca pra já. Vai estar lá o link. Vai começar agora dia 1º de junho e vai ser 40 dias. Vão ser 40 dias de vaquinha, então tem bastante tempo para doar, para chegar nas pessoas. E é isso, gente. Tô lá
Tô sempre ajudando ou aparecendo como posso. Ouçam Vazante, ouçam as colaborações que tem com outros artistas, tem muita música, assim. Tô em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube, um monte de coisa. E é isso. A gente tá começando agora o quadro Lezeira Baré. Eu, hoje, pela primeira vez, eu Olha tenho aí, uma recomendação. tá certo. Mas é porque a gente tá no tema musical, então essa semana eu fiquei muito escutando música. Então, além de escutar a Gabi Farias, né, pra refrescar, eu tô ouvindo aquela nova do Olivia momento, Rodrigo. que é Olivia Olha, Rodrigo, eu também, mano, eu exatamente. também. Aliás, eu tô Pois é, eu tava ouvindo e eu tô estranhando muito essa menina, porque eu fui ouvir ela hoje e do nada ela apareceu, né? Eu não sei de onde a menina veio. Ela só surgiu, tava todo mundo escutando, aí eu fui escutar também e ela travou meu Spotify. Agora toda vez que eu abro meu Spotify tá travado na música dela, naquela Deja Vu. Nossa, essa é boa. E... e eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu tava até tentando escutar o Vazante e eu queria ver a foto do álbum, que aliás é uma foto muito bonita. Ai, perfeita. E eu não conseguia ver a foto, porque tava a foto do álbum da Olivia Olivia Rodrigo. Rodrigo, eu não te perdoo. Mas isso é coisa de algoritmo, tá pagando no Spotify. É, porque, tipo, eu tava vendo o ícone, porque a gente devia ter falado disso, né? Mas agora vai ficar aqui pro final que o álbum, né? A foto do Vazante, ela é meio que uma referência a Vênus, né? É a Vênus Amazônica. Exato, eu achei muito bonito. Só que eu não Ah, conseguia verdade. ver, porque Tudo culpa da Olivia Rodrigo. a Olivia Rodrigo tava travando meu celular. Nossa senhora. É, era isso que eu tinha pra Tá falar hoje. ótimo. Vai, Ramos. Tá bom. Ué, eu? Tá. Pera. Ó, eu acho que. Mentira, mas vai entrar nessa vibe meio musical, porque eu acho que tem umas pessoas que acham que o áudio do WhatsApp é pra mandar uma música inteira pra ti, de um EP inteiro, um álbum inteiro. Agradeço aí o WhatsApp que botou. O meu negócio aqui é só pra agradecer o WhatsApp que botou aí pra gente aumentar a velocidade do áudio, porque eu não aguento mais. Ah, no Android esses não chegou amigos. disso aí não, patrão. É verdade, Ai, dá pra mas acelerar sinto agora. muito. No Android Sinto muito. eu tô triste. né? Agora meu áudio tá sempre em 2x. Minha eu quero nossa, saber. caraca, eu não consigo. Eu já tentei escutar desse jeito e não consigo, mano. Eu fico, tipo, bugado Ah, assim. meu, eu sou do rap, eu escuto Eminem, esses caras assim, tá ligado? Todo mundo virou Eminem no jogo. É isso aí, agora todo mundo é Eminem pra mim e ninguém vai ficar mandando áudio de 5 minutos pra mim. Só agora por causa tá disso eu vou falar bem devagar quando eu te mandar áudio. agora. Nossa, eu já tentei beitar assim, mas não dá muito certo. Mas é isso, eu só quero agradecer o WhatsApp aí. Essa foi foda, essa foi muito boa. E aí, Luffy? Sou eu, né? Então, galera, mais uma vez eu com séries aqui, de novo. É o que eu sei, é o que eu falo, não tem jeito. Vocês vão ter que gostar. Aturar. Vocês vão ter que aturar. Eu sempre vou vir com uma série aqui. A do momento, na verdade não é do momento, ela tá na segunda temporada agora, a segunda temporada lançou recente, que é Love, Death and Robots. Não sei se... Tem que ver. Nossa, eu ainda não vi a segunda. Pois tem que é, ver. saiu e já vai uma crítica aqui. Eita. Já achei um pouco pior que a primeira, man. Tipo, eu me amarrei muito na primeira, mas os primeiros episódios... a animação continua muito boa, tipo, nota 10 e tal. Eles sempre fazem episódios com animações de estilo diferente, né? E show de bola. Mas eu achei os episódios da primeira um pouco mais... com mais, sabe, substância, sabe? Tipo... A série não se propõe, né, ter episódios com uma história complexa e tal, até porque são curtos. Mas eu achei alguns episódios da segunda temporada meio vazios, sabe? Tipo, cara, tipo, foi meio que, isso vai parecer legal em animação, vamos fazer, sabe? É só isso, mas eu ainda assim recomendo. Tem alguns episódios que são muito bons e é isso aí. Tá bom, então. Acho meio difícil ter algum melhor que Zima Blue. Nossa, Zima Blue, esse é muito sensacional. Esse aí me fez ficar pensativo. Pra quem vários não dias. viu, esse é o que tem que ver. Boa, vou E anotando é aqui isso. já. Olha aí. Eu gosto daquela pessoa que almoça vendo alguma coisa, sabe? Sim, sou demais essa Série, pessoa também. pesquisa. E aí tem eu não que ter, faço pra isso pra almoço tem que TV. ser uma coisa meio leve, né? Porque se eu for ver uma série meio pesada assim, não é muito legal. Ah, mas então não é esse não. então, Esse não é. Os Esse não não são é. tão leves assim. Não, mas Tem também uns ninguém até que não gosta. vai ser muito confortável assistir comendo alguma coisa. Mas eu sou viciada em série, assim, eu acho que eu gosto mais do que filme. Eu gosto muito de ver filme, mas eu consumo mais série, assim, então Ultimamente eu bastante. também. É bem variado. Ah, mas
Então, na vibe da indicação, eu vou aproveitar para fazer uma indicação de um álbum que saiu esse ano de uma artista daqui também, não sei se vocês já ouviram, que é o álbum da Ludi Braga, que se chama Sinuose. É uma das melhores produções que eu já ouvi, assim. E eu não tô falando de local, não, tô falando nacional, real. Olha aí. E não estou querendo puxar saco, não tem... Como é que o pessoal fala? Não tem favoritismo, não tem clubismo, sei lá. Clubismo, Não tem, sim. é real, assim. Se fosse de outro lugar, assim, eu estaria batendo palma do mesmo jeito. Legal. Porque tá lindo, lindo. É um álbum muito bonito, assim. Por favor, ouçam Sinuose, da Luli Braga. Aí. Isso, tá incrível. É um álbum muito lindo mesmo. Show de bola. Tá aí. Serviu até pra mim aí, ó. Já entra aí. Eu tenho uma playlist no Spotify. Tá aí mais uma dica. Eu tenho uma playlist Olha aí. no Spotify. Boa. E é só gente daqui. Eu tô sempre atualizando com... Caramba, que legal. Então pode Olha mandar aí. pra gente que a gente coloca na descrição. Pois Pronto. eu Qual que é o vou pedir nome? lá no WhatsApp, tu manda e a gente coloca. Tá bom. É verdade, o link ajuda mais. Verdade. Porra, bem mais. Eu já ia procurar, mas aqui, né? É mais fácil. Às vezes eu tento procurar, às vezes não acho, não sei porquê. Mas enfim. Então foi isso aí. É isso então. É isso aí. Encerramos. Então, muito obrigado, Gabi, pela participação Exato. nesse episódio. Eu que E agradeço. espero que você possa voltar no futuro. Por favor, me Sim. chame de novo. Eu adoro ficar aqui, parece que estou conversando assim na mesma mesa, né? Que a gente tá Sim, É. sim. aqui. É um jeito É. novo da gente fazer as coisas. Mas por enquanto é online, mas quando a pandemia Futuramente acabar, aí- a gente volta tudo pessoal. Quem sabe, né? Opa, o cara tá dando spoiler já, olha aí, cara. Futuramente, Eu né? não o dou cara beijo tá- de todo mundo, tô nem O Dani é nosso Tom Holland. É o Tom Holland do Pode Guaraná. Ah, não, mas eu só falei o óbvio. Verdade. Então é isso, gente. Obrigado por Obrigada. É isso escutar. aí, galera. Falou. Falou.